Cumprimento a Igreja com a Santa Paz do Senhor. Boa tarde para todos os irmãos. Que a paz do Senhor seja sobre as vossas vidas e que o fogo do Espírito Santo esteja-vos sempre incentivando a receberem a sua divina e verdadeira palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vou iniciar por uma leitura de Levítico 6:12. O fogo que está sobre o altar, Levítico 6:12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Irmãos, nós hoje estamos aqui, vamos falar sobre fogo. Fogo utiliza-se muito, irmãos, quando está frio, usamos assim um lumezinho para nos aquecer, um aquecedor. E então talvez muitos de nós, irmãos, eu vou-vos falar uma experiência de criança, pronto. Muitos de nós, nestes dias mais frios, gostaríamos de estar perto de uma lareira. Eu lembro-me, no Alentejo, na casa dos meus avós, à luz do candeeiro do petróleo, para não tinha eletricidade, sentados na chaminé, vimos aquela luz mortiça e incerta do crepitar das chamas. A luz praticamente era a luz dava mais luz as chamas do madeiro que estava ardendo do que o próprio candeeiro de petróleo. Glória ao nome do Senhor. O cheiro da madeira queimando, o estalar da madeira meio úmido ou verde, aquele estalo, sentindo o calor aconchegante numa noite fria. Glória ao nome do Senhor. Então isto nos dava um conforto muito grande. Sentíamos-nos em casa, sentíamos tão bem, ouvindo muitas vezes o uivar do vento através da porta. Glória ao nome do Senhor, olha a chuva batendo na janela. Mas Deus também teve as suas lareiras, e uma das lareiras mais famosas, uma delas bastante famosa, foi a sarça ardente. A sarça ardente foi quando Deus quis chamar Moisés no Monte Horebe. Glória ao nome do Senhor. Esta passagem de José no Monte Horebe está, para quem quiser ler e conferir, está em Êxodo 19, 10, 11. Êxodo 19, capítulo 19, versículos 10 e 11. Só a título de curiosidade, Horebe em hebraico significa seco, desolado. Até acho estranho ser seco e desolado, porque é que o Moisés iria para ali pastar as ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. Mas foi para atender o chamado do Senhor. Ele foi para ali encaminhado para atender o chamado do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Uma outra passagem que se fala em chama, em glória, é o altar do tabernáculo, quando a glória do Senhor baixou no templo de Salomão, ao cair fogo e consumir o sacrifício, quando Deus veio ao encontro do seu fogo. Esta passagem está também escrita em 2 de Crônicas, capítulo 7, nos versículos do 1 ao 3. Irmãos, este fogo cair sobre o altar, isto é avivamento, glória ao nome do Senhor. Isto é o verdadeiro avivamento. A glória do Senhor enchendo a sua casa e o povo tendo a certeza da sua presença no meio deles. Sentiste aquela presença verdadeira, glória ao nome do Senhor. Isto é avivamento. Isto é que é o verdadeiro avivamento. Não é o para chegar na igreja, pular muito, saltar muito. Não, nada disso. O avivamento é a verdadeira presença do Espírito Santo
do fogo do Espírito Santo que incendeia as nossas almas, incendeia o nosso espírito e nos dá uma esperança de vida, glória ao nome do Senhor, e uma certeza que estamos na presença do nosso Deus, glória ao nome do Senhor. Temos outras mais. O Senhor, Deus teve outra lareira santa, que foi no Monte Carmelo. Todos sabem conhecem esta passagem, que foi quando Elias orou e o fogo de Deus caiu sobre o holocausto, e Elias, depois disso tudo, matou 450 profetas de Baal e matou os 400 profetas de Azerá, que comiam à mesa de Jezabel, mulher do rei Acabe, glória ao nome do Senhor. Outro fogo caiu dos céus, irmãos, mais recente, glória ao nome do Senhor, foi a descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo no Pentecoste. Mas as lareiras que Deus tem hoje em todo o mundo não é nos templos, não é nos altares, é no altar que está dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. Estão no coração do povo de Deus, glória ao nome do Senhor. Precisamos ser preenchidos com o Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, irmãos, deve queimar na lareira do nosso coração para trazer o avivamento às nossas igrejas e almas à salvação. Porque ao fim e ao cabo nós estamos aqui para quê? Para levar almas à salvação, para vivermos uma vida digna com Deus, na sua presença, e ao mesmo tempo levar almas à salvação, porque a salvação não é só para nós, a salvação deve ser distribuída, deve ser equitativa, glória ao nome do Senhor. Olha, irmão, eu vou-te dizer uma coisa, falando para os líderes. Se és um líder cristão e o teu coração não está ardendo em chamas, com toda a certeza, eu digo com tristeza, com toda a certeza a maioria dos membros da tua igreja terão um coração morno. E cuidado, porque o morno, irmãos, o morno não vem do frio do frio que se pretende aquecer. Não. O morno, quando a Bíblia fala em morno, é o que está quente, é o que está ativo, que está adormecido, que está esfriando. E isso é muito cuidado, porque pouco ou nenhum impacto tem sobre o mundo e a salvação das almas, e a palavra nos avisa em Apocalipse 3,16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, nos diz: porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, a água morna não presta. A água morna nos dá vômitos. E é assim que Deus se sente quando nos aprecia e verificamos que estamos mornos. Ele nos vomita da sua boca. Porque não há nada mais triste do que uma igreja sonolenta e apática. Não há nada mais triste do que um cristão sonolento e apático, irmão. Porque nós fazemos parte do corpo de Deus e a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, é um organismo vivo com todos os seus membros a funcionar. Mas quando perde o fervor para Cristo, quando perde o amor, deixa de ser um organismo e torna-se simplesmente uma associação, uma organização, um clube, sei lá, chama-lhe o que quiseres. Mas é tudo menos um organismo, glória ao nome do Senhor. Passa a ser um ser estúpido, nada de especial, um ser brutal, porque deixa de ser um organismo vivo. Deixa de ser um organismo vivo, glória ao nome do Senhor. Porque sem a força espiritual, irmãos, e sem a alegria no espírito para operar como uma verdadeira igreja de Deus, porque onde há a alegria de Deus, onde há a alegria no espírito, Deus se alegra connosco. Se não houver essa alegria no espírito, irmãos, vai funcionar, tudo funcionar nessa igreja para funcionar, vai ser dependendo
técnicas de publicidade e tentativas fracassadas de avivamento, porque é um avivamento artificial e mais tarde acabou. Não se percebe nada, acabou o culto, acabou o avivamento, glória ao nome do Senhor. Nosso Deus, irmãos, como nós sabemos, é a Bíblia que diz, Hebreus 12, 29, nosso Deus é um fogo consumidor, glória ao nome do Senhor. E Ele deseja ter uma igreja que está em chamas com a sua divina presença, com o seu divino poder, glória ao nome do Senhor. Irmãos, a igreja ou o cristão que está em chamas para Jesus, onde o fogo do altar não se apaga, tem. Não se apagando o fogo do altar, irmãos, o fogo que tem o fogo que consome. O fogo, nosso Deus é um fogo consumidor, então nós temos o fogo que consome. O que é o fogo que consome? É a graça divina que queima o pecado e tudo o que nos aparta de Deus, porque pela graça somos salvos. Pela graça, Senhor, tudo nos é possível, glória ao nome do Senhor. Então, a graça queima o pecado, a graça ilumina tudo e nós somos libertos em nome de Jesus. Tem o fogo, irmãos, o fogo purifica. E como é que purifica? Nos faz limpos e santos diante de Deus, porque o fogo tira as escórias do ouro. Muito material, o ouro é passado pelo fogo bastante forte, e então o que é que acontece? É passado pelo fogo e a escória sai toda e fica o ouro puro, porque nós somos ouro puro para Deus, glória ao nome do Senhor. Agora, o fogo também prepara, e prepara como? O fogo prepara os alimentos. Vamos na cozinha, temos precisado de fogo para preparar os alimentos. Mas aqui nos prepara a nós de outra maneira. Ele nos prepara, nos faz ser agradáveis aos homens, para que nos aceitem, para que acreditem em nós, para que o nosso testemunho não seja um testemunho de mentira, mas um testemunho verdadeiro, glória ao nome do Senhor. E então, nada de hipocrisias, nada de mentiras. Pela verdade, o fogo nos prepara como algo especial que as pessoas necessitam da nossa presença, glória ao nome do Senhor. O fogo alegra. Quando estamos desesperados, quando estamos tristes, quando estamos desanimados, quando estamos frios e adormecidos, que Deus tenha misericórdia, o fogo do Espírito Santo nos desperta. Ele nos chama, Ele nos toca e nos dá força e sabedoria para sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. O fogo molda. O fogo molda, o Espírito Santo molda o coração do pecador e ele se arrepende. Porque o fogo do Espírito nos diz o certo e o errado. Só não sabe quem não quer. Quem não quiser não sabe. Eu tenho visto há pessoas que, com falsos testemunhos, criam problemas às pessoas. Eu tenho visto pessoas que dizem que o seu testemunho é muito bom, mas nós sabemos que não é, glória ao nome do Senhor. Infelizmente não é. E então, o fogo molda o Espírito Santo, molda o coração do pecador e ele se arrepende, glória ao nome do Senhor. O fogo une. O fogo une quê? O Espírito Santo traz unidade ao povo de Deus. Se tiver o Espírito Santo contigo, há um contacto, estamos no mesmo Espírito, tu e outra pessoa estão no mesmo Espírito, tu e a tua igreja estão no mesmo Espírito, glória ao nome do Senhor. E então, unidos como o fogo faz com o metal, mas como o metal vai ao fogo, gera um amor tal, mistura-se um todo e fica endurecido, gerando um amor tal que somos um só corpo e um só Espírito em Cristo Jesus. Ficar compacto, nada o derruba, glória ao nome do Senhor. O fogo dá autoridade também, irmãos, não sabias disso, não? O fogo dá autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está em Atos 1,
capítulo 1, versículo 8, glória ao nome do Senhor. O fogo, irmãos, arderá continuamente, não se pode deixar o fogo apagar. O fogo não pode apagar, mas é o sacerdote todas as manhãs tem que colocar a lenha para alimentar esse fogo, glória ao nome do Senhor. Não é só sacerdote, não é só ser sacerdote. Temos um compromisso com Deus, temos o compromisso de avivar todos os dias o fogo do Espírito Santo nas nossas vidas, glória ao nome do Senhor. Elias edificou o altar. Quando foi no Monte Carmelo, o Elias edificou o altar. Altar, irmãos, fala de concerto com o nosso Deus, fala de sacrifício, fala de fogo, fala de compromisso nosso e, invariavelmente, a resposta de Deus. Quando existe isso tudo, há uma resposta de Deus. Então Elias edificou o altar, colocou a lenha e Deus respondeu com fogo. Irmãos, Paulo, quando não pregou na ilha de Malta e chegou a Malta, trouxe lenha para a fogueira e até foi picado por uma víbora. É muito normal, irmãos, quando estamos a levar lenha para a fogueira santa, é muito normal que sejamos picados pelas víboras. Só que aos filhos de Deus nada acontece. Essas víboras não têm força, essas víboras não têm poder, essas víboras são destruídas pelo fogo do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Hoje os sacerdotes, irmãos, somos nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Hoje os sacerdotes somos nós. E temos a obrigação de alimentar a fogueira. Nós não podemos deixar a fogueira enfraquecer, glória ao nome do Senhor. Temos que colocar a lenha para que o Senhor envie o seu fogo, porque o fogo é dele. O fogo é dele. Irmãos, queres aumentar a fogueira? Queres alimentar a fogueira? Ora, traz lenha. Como é que trazes a lenha? Ora, como é que trazes a lenha? Jejua. Como é que estás, Helena? Adora e verás o fogo de Deus na tua vida e na vida da tua igreja e na vida da tua família, na tua casa, glória ao nome do Senhor. Eu vou-te dizer mais, irmãos, tira a cinza do passado e traz lenha nova para que Deus envie o seu fogo sobre o teu holocausto e possas ver o milagre de Deus na tua vida, glória ao nome do Senhor. Usa a tua verdade, usa o teu amor verdadeiro e sincero, porque nada funciona sem a unção do Divino Espírito Santo. Se não fores tocado pelo Espírito, não há unção. Até não adianta confessar, não adianta pregar, não adianta orar, não adianta fazer nada. Não ores por ninguém sem unção, glória ao nome do Senhor. Porque quando se ora sem unção, quando não existe a unção, existe um ser artificial, é uma coisa artificial. Porque há pessoas que são mecânicos, chegam ali, pregam e vão-se embora. Pregam muito bem, especialistas em pregação, mas são artificiais, faltam unção. Há outros sem horas de oração. Oh, que bem que eles oram, que bem que eles gritam. Oh, Deus maravilhoso, tu és um santidade. Mas no final, e a unção? E a unção? Porque não te esqueças de uma coisa, irmão. A luz artificial atrai os insetos e atrai os animais ferozes. Acontece muito, a luz de uma casa atrai os mosquitos, atrai as moscas, e até os animais ferozes, se houver ali perto, também vem à luz, glória ao nome do Senhor. Mas o fogo, esse expulsa os insetos, irmão, e afasta os animais ferozes, glória ao nome do Senhor. Toda a gente sabe isso, toda a vida se viu, quando há um animal feroz, usamos o fogo, glória ao nome do Senhor, para o afastarmos dele. Porque às vezes há cegueira espiritual, irmãos. Às vezes pensamos que estamos muito bem na presença de Deus, pensamos que estamos ungidos, pensamos que somos os maiores. Eu sou o pastor maior que existe, eu sou aquilo, eu sou o outro, não sei quem, não sei o que mais. Mas muitas vezes há uma cegueira
que é pior que a cegueira física, que é a cegueira espiritual, glória ao nome do Senhor. É preciso muito cuidado. Olha, vou-te contar uma historinha, só para tu não ficares muito, mais bem elucidado. É um passarinho e um motociclista. O motociclista vinha na sua moto e um passarinho chocou contra a viseira que ele tinha no capacete. Então o sujeito, por acaso, era veterinário, e então apanhou o passarinho a morrer e levou para casa, para o seu consultório veterinário. Chegou lá, estava um papagaio numa gaiola, e ele pôs o bicharoco, pôs o tratar, pôs o passarinho também noutra gaiola. Então aquele papagaio perguntou, falando entre eles, quando eles se reuniam mais, e estava tudo ligado, e ele disse, onde é que eu estou? Parece que estou preso. Sentiu-se dentro de uma gaiola, ele era um passarinho habituado a andar ao ar livre, e então o papagaio disse, estás preso, também estás preso aqui junto comigo e tal. E disse o papagaio, perguntou-lhe, o que é que tu fizeste para estares aqui preso? E ele, com a sua cegueira, com a sua, digamos, mal comparado, mas é cegueira espiritual. E ele disse, sabes, é que eu vinha de viagem e choquei contra a viseira de um motociclista e atropelei o homem e matei-o. Moral da história, muitas vezes nós pensamos que estamos cheios do poder do Espírito Santo. Nós pensamos que somos aquilo e somos o outro. E não somos nada, irmãos. Que tristeza. Glória ao nome do Senhor. Não lemos a palavra, não oramos, não jejuamos, não fazemos nada disso, irmãos. E pensamos que somos os maiores. Glória ao nome do Senhor. Mas nós precisamos daquele fogo ardente que é o fogo do Espírito Santo, que arde no nosso altar para nos libertar de todo o mal. Para nos libertar e nos ungir e nos fazer felizes, glória ao nome do Senhor, e nos dar poder, que é o poder do Divino Espírito Santo. Até aqui foi o que Deus me deu para trazer para vocês, irmãos, e peço ao meu Deus que vos abençoe, que vos guarde, que vocês tenham sempre a presença do Espírito Santo nas vossas vidas, porque se é o Espírito Santo, irmãos, que é o Consolador, nós viveremos tristes, sem saber muitas vezes o que fazer, porque ele é um admirável conselheiro. Pede que aconselhas com ele sempre e não o desprezes nunca. Não entristeças o Espírito Santo, porque a cegueira espiritual é muito ruim, glória ao nome do Senhor. A cegueira espiritual é um desastre, acredita. A cegueira espiritual, tu falas coisas que não percebes, falas coisas que não sabes e crees que és o mais importante que existe. Diz ao Senhor que te dignifique, que te dê amor, que te dê paz, dê sabedoria e que o fogo do Espírito Santo esteja sempre aceso na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.